Disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vai tu e sê uma bênção. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Vamos bendizer o Pai mais uma vez? Senhor, tua palavra tão preciosa está posta diante de nós, ó Pai. É essa palavra viva e eficaz que fala ao coração do teu povo. Senhor, assim como o Senhor liberou o teu poder criador quando disseste haja luz, libera o teu poder aqui nessa noite para edificar ainda mais a tua igreja e para falar ao coração de cada um dos presentes. Em tua graça e misericórdia, eu suplico a ti, ó Deus. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar? Por favor, não fechem suas Bíblias. Meus irmãos, meus amigos, todos nós temos gostos. Tem coisas que a gente gosta de fazer de uma maneira especial. Se perguntasse aqui para as pessoas, o que você mais gosta de fazer? Alguns destacaria algum tipo de esporte. De repente, bicicleta, futebol, tênis. Outros, talvez, destacaria uma música, tem um dom mais artístico. Outros, talvez, destacariam um outro hobby. Se perguntasse para Deus, o que Deus mais gosta de fazer? Meus irmãos, eu tenho uma opinião. O que eu vejo na Bíblia, o que Deus mais gosta de fazer é abençoar. Então a Bíblia fala que quando Deus criou o homem, Deus o abençoou e disse: sede fecundo, crescei e multiplicai, enchei a terra. Quando Noé sai da arca, mais uma vez a Bíblia fala que Deus abençoou Noé e todos os que saíram da arca. A Bíblia vai dizer que havia a bênção araônica, por 3 vezes o nome do Senhor era invocado. No Novo Testamento nós temos a bênção apostólica, o amor do Pai, a graça do Filho, as consolações do Santo Espírito. Aí eu creio que o que Deus mais gosta de fazer é abençoar. E nesse intuito, nesse propósito, Ele estabeleceu um projeto de bênção. E esse projeto se chama família. Meus irmãos, meus amigos, Deus, Ele nos abençoou de uma forma especial a partir da nossa família. E eis aqui um homem que foi chamado para ser bênção, foi chamado para abençoar, foi chamado para ser abençoado. Deus está dizendo que Ele teria uma família abençoada e que por meio dele, todas as famílias da terra também seriam abençoadas. Meus irmãos, meus amigos, eu quero começar dizendo que com certeza Deus quer abençoar a sua vida. Amém. Com certeza Deus quer abençoar o seu casamento. Com certeza Deus quer abençoar a sua família. E com certeza Deus tem abençoado essa igreja. Amém. A Bíblia vai nos mostrar atitudes, princípios, lições para podermos ser abençoados e também para abençoarmos. E eu gostaria de, nessa noite, considerar a saga, a história de Abraão, para percebermos como é que ele abençoou por onde ele passou e para percebermos como é que ele foi abençoado por Deus em sua caminhada. Que o Senhor se agrade de fazer conosco, assim como fez com Abraão, em nome de Jesus Cristo. Por que eu estou pensando em Abraão nessa noite? Porque a gente vai perceber que Abraão, ele se preocupou em abençoar a sua família em diversos sentidos. A gente vai perceber que ele procurou abençoar o seu pai, ele procurou abençoar o seu sobrinho órfão, ele procurou abençoar a sua esposa, ele abençoou o seu filho de destaque, que foi Isaque. E se você considerar o final da história de Abraão, ele tem mais filhos, e o texto fala que ele abençoou cada um dos filhos e ele os despediu com bênçãos, mostrando que Isaque era o filho da promessa. Então, considerando como foi que Abraão se comprometeu em abençoar a sua casa, eu queria pensar no compromisso que nós devemos ter de abençoar também a nossa casa. Primeira lição, primeiro lugar. O texto aqui está dizendo: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei. Mas se você conhece a narrativa, se você ler o finalzinho do capítulo 11, você perceberá que quando Abraão sai, ele não sai sozinho. Ele leva consigo o seu pai,
e ele leva consigo o seu sobrinho Ló. Se você perceber o texto, vai mostrar que ele leva o seu pai porque ele era idoso, e leva o seu sobrinho Ló porque era órfão. Ele se colocou como o pai adotivo de Ló. Meus irmãos, meus amigos, primeira lição, e isso daqui é muito importante que a gente internalize. Nós, quando pensamos em casamento, nós praticamos muito aquele princípio: deixar o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e serão dois, uma só carne. Deus está falando para Abraão, para deixar a sua parentela. Mas Abraão vai me ensinar, e todo marido, toda esposa precisam aprender, que deixar não quer dizer abandonar. Em primeiro lugar, isso. Abraão entende que ele precisa deixar a sua parentela, mas no primeiro momento ele leva seu pai. Não é que em si ele queira desobedecer, mas é que Abraão, ele se via como uma coisa que na minha região é chamada de arrimo de família. Conhece essa expressão? Arrimo de família? Aquela pessoa que se sente responsável pela sua casa. Meus irmãos, Abraão, ele vai praticar um mandamento que só viria séculos depois: honrar pai e mãe, para que se prolongue os seus dias na terra. Para nós podermos abençoar a nossa casa, para nós podermos ser bênção, para termos uma família abençoada, nós precisamos olhar para os nossos pais. Sim. Precisamos olhar para aqueles que Deus usou para que viéssemos a essa vida, que Deus usou para que nos criasse, que Deus usou para que chegássemos onde nós chegamos. Meus irmãos, meus amigos, a bênção começa em considerarmos os nossos pais. Nós queremos ser bons maridos, nós queremos ser bons pais, mas nós precisamos ter o compromisso de ser bons filhos. Não sei como nós internalizamos a ideia de que a nossa missão de filhos terminou quando a gente se casa. Não, meus irmãos, não é assim que a Bíblia nos ensina, não é assim que a Bíblia nos orienta. Nós precisamos entender que, ainda que não estejamos mais sob a tutela dos pais, a partir do momento que assumimos maioridade, a partir do momento que saímos de casa, a partir do momento que constituímos a nossa família, olha, é verdade, é preciso deixar. Mas entendamos, deixar não quer dizer abandonar. E Abraão está me ensinando isso. Abraão, ele vai sair, ele vai seguir o chamado de Deus, mas ele, no primeiro momento, ele se preocupa com o seu pai idoso. Se você observar o texto anterior, fala que seu pai viveu até 200 e poucos anos. Meus irmãos, eu gostaria de nos desafiar a considerarmos os nossos pais. Gostaria de nos desafiar a considerarmos o nosso sogro e a nossa sogra. Nós precisamos pensar na geração anterior para que nós possamos ter referência para a geração posterior. Meus pais, eu não tenho mais a alegria de tê-los comigo. O pai da minha esposa, eu não tenho mais a alegria de tê-lo conosco. Mas a mãe da minha esposa, ela ainda, nós temos a alegria de tê-la com a gente. E eu faço questão de passar para minha sogra o carinho que eu tenho para com ela. Eu faço questão de passar para ela que, ainda que eu esteja 1.500 quilômetros de distância, ela não está desamparada. Amém. E a gente está sempre perguntando se ela está bem. A gente está sempre procurando assim se tem alguma demanda financeira, alguma necessidade, e a gente procura muito ser presente com ela. Meus irmãos, tem uma promessa de Deus: honrar pai e mãe, para que se prolongue seus dias na terra e te vá bem. Os homens, desde o início, eles acabam de alguma maneira omitindo esse princípio. Na época de Jesus Cristo, havia uma tradição onde as pessoas, elas diziam que não iriam cuidar dos pais porque elas queriam se envolver mais com o Senhor. E aí Jesus Cristo diz que eles sutilmente, eles jeitosamente invalidavam o mandamento que Deus havia dado. Qual é a ideia? A expressão honrar na nossa cultura é a ideia de respeito, a ideia de reverência. Só que a palavra honrar no grego é a mesma palavra para honorários. Então, honrar na Bíblia quer dizer ajudar financeiramente. Os pais nos ajudaram para que nós pudéssemos andar com as próprias pernas.
Só que a lógica natural é que quando nós começamos a andar com as próprias pernas, as pernas dos nossos pais já estão um pouco enfraquecidas. Eles já não conseguem andar sem apoio. E aí qual é a ideia da Bíblia? Olha, seus pais te trouxeram até aqui. Agora se comprometa em levar os seus pais adiante. Primeiro princípio: cuide dos seus pais. Cuide do seu sogro. Cuide da sua sogra. A nossa cultura, não sei como, nos levou a pensar que a geração que passou, ou a geração que está passando, é peso para a geração atual. A nossa cultura nos leva a pensar que os pais, eles acabam assim, sendo um peso para os filhos, que o sogro, que a sogra, acabam sendo um peso para o casamento. Meus irmãos, é verdade, precisa deixar. Às vezes tem aqueles que se casam e não querem cortar o cordão umbilical. É verdade que às vezes a esposa, ela tem um apego emocional muito grande com a mãe, muito grande com o pai. É verdade que às vezes o marido, ele tem um apego emocional muito grande com o pai, muito grande com a mãe. Tem que cortar o cordão umbilical. Mas nós precisamos entender isso. Deixar não quer dizer abandonar. Por que a Bíblia está nos ensinando isso? Porque para nós podermos desfrutar da bênção de Deus, nós precisamos estar comprometidos e abençoar aqueles que Deus nos mandou abençoar. Primeiro princípio é este: cuide do seu pai, cuide da sua mãe, se comprometa com seu sogro, se comprometa com a sua sogra. Deus tem bênção para vocês a partir disso. Sem querer ser insistente nesse primeiro ponto, minha infância, meu pai não era crente, ele gostava muito da antiga música sertaneja, não isso que é chamado de sertanejo hoje, mas aquela sertaneja antiga, se a gente puder usar uma expressão atual, o sertanejo raiz. E eu me lembro que meu pai, ele ouviu uma música, onde um filho havia se casado, os pais dele idosos, e a esposa dele não queria ter os pais. Aí a esposa dele tanto insistiu, que ele precisou colocar o pai no asilo. E aí o que ele fez? Ele pegou um couro e ele enrolou e deu para o pai, para que o pai usasse aquilo como cama. E aí a história da música é bem tocante. O filhinho dele, pequeno, ele correu atrás do avô e pediu um pedaço daquela tira de couro. Aí o pai dele falou: não, meu filho, não faz isso com seu avô não, ele já tem uma tira de couro pequena, você quer tirar um pedaço? Aí o menino falou: não, pai, eu quero essa tira de couro, que é para quando minha mulher pedir para eu botar o seu no asilo, eu tenho uma tira de couro para te dar também. Quer dizer, a lógica é que o pai, agindo assim com o seu pai idoso, ele estava passando um exemplo para o filho, que o filho no futuro faria. Meus irmãos, se nossos filhos no futuro forem nos tratar da maneira que nós tratamos nossos pais hoje, como é que nós seremos tratados no futuro? Primeira lição: sejamos bênção, começando a abençoar os nossos pais, abençoar o sogro, abençoar a sogra. Eu e a minha sogra, a gente tem um relacionamento muito bom. Ela só tem uma filha, e porque ela só tem uma filha, ela diz que eu sou o genro que ela mais gosta. Eu moro a 1.500 quilômetros dela, e por causa disso, eu falo que eu tenho 1.500 motivos para gostar dela. Mas brincadeira à parte, nós cultivamos um relacionamento tão precioso, tão bom, que eu vim da Bahia agora e foi tão gostoso estar ali com ela esses 2 dias, abraçar a minha sogra, beijar a minha sogra, experimentar mais uma vez o tempero da minha sogra. Cultive isso, é muito precioso. Gostaria de ir além. Ainda que o foco principal será o cônjuge e serão os filhos, há um outro princípio na vida de Abraão, que é muito enriquecedor. Nós sabemos que ele leva Ló consigo. E nós sabemos que mais à frente há um problema entre os pastores dele e os pastores de Ló. Porque havia muito gado. E os pastores começaram a se desentender. Abraão vai chegar até Ló, e Abraão, ainda que fosse mais velho, ainda que Ló estivesse vindo de Penetra, Abraão vai dar a ele a oportunidade da escolha. Vai dizer o seguinte: olha, escolhe, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita.
Mas, meus irmãos, por qual motivo que Abraão faz isso? E é esse um ponto que eu gostaria de colocar para sermos bênção em nossa família. Observa, por favor, o capítulo 13. Quando ele vai colocar dessa maneira para Ló, ele diz assim, capítulo 13, versículo 8: Então disse Abraão a Ló: não haja conflito entre nós, não haja conflito entre nós ou entre nossos pastores, afinal somos parentes achegados. Tem tradução que fala parentes próximos. A tradução que está diante de nós diz assim: porque somos irmãos. Quer dizer, Abraão, ele era o pai adotivo, ele era o tio de Ló. Ele vai dizer assim: olha, nós temos um laço familiar, nós temos uma relação consanguínea que não pode de maneira nenhuma ser rompida, ser jogada fora, ser menosprezada. Olha, Ló, puxa, eu vi você crescendo, Ló, eu peguei você no colo, Ló, você sempre teve uma consideração tão grande comigo, porque você tem muito gado, porque eu tenho muito gado, porque a terra parece pequena para nós dois. A gente vai jogar toda a nossa experiência fora? Meus irmãos, para nós termos bênção na família, nós precisamos colocar os laços familiares acima das demais coisas. E eu não sei se eu vou conseguir enfatizar o quanto que isso é importante. Minha família, nós éramos 5 irmãos. E esses 5 irmãos, 4 homens, 1 mulher, a gente tinha um temperamento muito forte. A gente, assim, uma relação boa, mas um pouco explosivos. Já viu uma música do passado? O lema da música era entre tapas e beijos. Assim, eu não sou de ouvir música do mundo não, viu, meus irmãos? Mas eram coisas da minha infância. Aí a minha relação com os meus irmãos, a relação entre a gente era assim, entre tapas e beijos. A gente era próximo, a gente gostava de estar junto, a gente fazia almoço, juntava todos nós, mas vez por outra, olha nós nos encrencando, olha nós discutimos, às vezes pelas coisas mais banais. Um belo dia, um triste e terrível dia, madrugada, batem na porta da minha irmã. Eu na época estava hospedado com ela, e era meu irmão mais velho. Ele veio trazer a notícia de que um dos nossos irmãos saiu de Vitória da Conquista, trouxe um caminhão aqui para São Paulo, o caminhão tombou e ele veio a óbito. Meus irmãos, nós chorávamos convulsionamente. Nós chorávamos e chorávamos até não ter mais forças para chorar. E as razões das nossas lágrimas, o amor muito grande que tínhamos para com esse irmão, as razões das nossas lágrimas, a maneira fatal e trágica de que alguém que nós amávamos nos foi tirado. A razão das nossas lágrimas, ver uma viúva com uma filhinha de 7 anos e um bebê de 2 meses sem o papai para criar. As razões das nossas lágrimas, os muitos remorsos que nós tínhamos por tantas brigas que nós fizemos por besteira. Meus irmãos, lágrimas pelo amor, ora, são válidas. Lágrimas pelas tragédias são válidas. Lágrimas por perceber a falta que ele fazia são válidas. As lágrimas pelo remorso, tremendamente desnecessárias. A gente não conseguiu muitas vezes aplicar esse princípio. Para que a gente vai brigar por cabeça de gado? Para que a gente vai brigar por rebanho? Olha, nós somos parentes próximos, somos parentes achegados, somos irmãos. É mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. Meus irmãos, isso tem 20 anos. Foi em 2003. Foi terrível o que aconteceu. Mas se teve algo bom dessa triste situação, é que os outros irmãos que ficaram, eles perceberam o quanto que brigar por besteira não valia a pena. Os irmãos que ficaram, sem falarmos, houve um acordo em silêncio. Nós nunca mais brigaríamos por nada.
E esses 20 anos, os 4 que ficaram, a gente se reúne, a gente brinca. Às vezes acontece de um ficar chateado. Meus irmãos, a chateação não dura 15 minutos. Às vezes acontece de um ficar chateado e depois ligar para dizer que isso não é para ser levado em conta, e graças a Deus, foi difícil, foi doloroso, mas se teve uma coisa boa daquela experiência trágica, os que ficaram perceberam o quanto que brigar por besteira é desnecessário. Meu irmão, olha esse princípio de Abraão. Somos parentes achegados, somos parentes próximos, somos irmãos. A gente vai brigar por cabeça de gado, a gente vai brigar por rebanho, a gente vai brigar por isso ou vai brigar por aquilo? Meus irmãos, convenhamos, não sei como é que é a cultura familiar em Ribeirão Preto, mas a cultura familiar no Nordeste é de, às vezes, o pessoal brigar até pelo pescoço do frango. Qual é a ideia? Eu creio que é uma da parte do frango que ninguém assim faz questão de comer, mas às vezes briga até por causa disso, discute até por causa daquilo, e fica assim um chateado com o outro por coisa tão boba, tão banal. Aprendamos a fazer como Abraão. Eu quero te abençoar, meu irmão, eu quero te abençoar, meu sobrinho, eu quero te abençoar, meu tio, eu quero te abençoar, minha sogra, eu quero te abençoar, meu genro. O que você prefere? Você quer ir para a direita? Eu vou para a esquerda. Você quer ir para a esquerda? Eu vou para a direita. Meus irmãos, se vocês observarem a narrativa, vocês notarão que assim que Abraão faz isso, Ló toma a sua escolha, Deus aparece para Abraão, e olha o que Deus diz para ele. Observe, por favor, um pouco mais embaixo, versículo 14. Depois que Ló partiu, o Senhor disse a Abraão: olha, até onde a sua vista alcançar, em todas as direções, norte, sul, leste e oeste, toda essa terra que você está vendo, até onde sua vista alcança, eu dou a você e a seus descendentes. Percebe como foi que Deus honrou a atitude de Abraão? Como é que Deus honrou o desprendimento de Abraão? Abraão se negou por Ló. Abraão abriu mão. Ele poderia chegar até Ló e dizer assim: eu estou na posição de pai, eu sou o mais velho, você veio porque eu te chamei. Deus, ele chamou foi a mim, não foi a você. Ele poderia colocar isso tudo, mas o que Abraão realmente colocou para Ló foi o seguinte: nós somos parentes achegados, nós somos próximos. Ló, eu te vi crescendo. Ló, eu te peguei do colo. Ló, você não é meu filho biológico, mas você é meu filho no coração, e não tem cabeça de gado nenhuma que vai mudar isso. Meu irmão, vamos colocar isso em prática, vamos trazer para a nossa família. Eu queria colocar aqui um desafio para você. Puxa pela sua memória, tem alguém no seu círculo familiar com quem você de repente está tendo algum desgaste? Com quem de repente você está um pouco distante? Você sabe por que nunca mais ligou para ele? Você sabe por que nunca mais foi na casa dele? Em nome de Cristo, assume o compromisso nessa noite. Eu vou vencer essa inimizade em nome de Jesus. Eu vou abençoar essa pessoa. Eu vou contar que Deus, na sua graça e na sua misericórdia, Ele vai me abençoar por causa disso. Pensemos bem. Família, um projeto de bênção. Abraão com o seu pai. Abraão com seu sobrinho, que é o seu filho adotivo. Eu queria pensar agora Abraão com a sua esposa, Abraão com o seu cônjuge, e isso fica ainda mais perto da gente. Meus irmãos, observe por favor a atitude que Abraão tem para com Sara, a atitude que Sara tem para com Abraão. Eu gostaria de destacar aqui em primeiro lugar o capítulo 12. Capítulo 12, observe por favor, versículo 11. Aproximando-se da fronteira do Egito, Abraão disse a Sarai, sua mulher: você é muito bonita. O que vai acontecer? Abraão vai cometer um erro, e esse erro se repetirá posteriormente. Abraão, com medo de ser morto, ele vai dizer que Sara não é sua mulher, que Sara é sua irmã. Aquela cultura egípcia, eles tinham o adultério como algo muito sério, muito grave. Então eles não aceitariam jamais adulterar.
Só que aquela cultura, ela não tinha o mesmo zelo para com a vida humana. Assassinato para eles não era problema. Então, se eles gostassem de uma mulher, eles não adulterariam. Eles matariam o marido da mulher e aí sim eles pegariam a mulher. Quer dizer, por um lado o temor, por outro lado, falta de conhecimento de Deus. O que Abraão vai fazer? Abraão vai mentir e levar a esposa a mentir. Isso é um péssimo exemplo. Mas eu gostaria de pensar na maneira como ele via a sua esposa. Sara, você é muito bonita. Meus irmãos, sabe quantos anos Sara tinha aqui? Abraão foi chamado, ele tinha 75 anos. A esposa dele era 10 anos mais nova que ele. Se ele tinha 75 e a esposa é 10 anos mais nova, a esposa tinha 65. Minha irmã, qual foi a última vez que seu marido olhou nos seus olhos e falou assim: você é muito bonita? Talvez você deve lembrar disso de quando vocês namoravam, né? Meu irmão, qual foi a última vez que você olhou nos olhos da sua esposa e você externou, assim, com sinceridade, a maneira como você admira a beleza da sua esposa, como você admira as qualidades da sua esposa, como a sua esposa é apreciável aos seus olhos? Um princípio muito importante que a gente precisa cultivar no casamento é mostrar para o outro o quanto que o outro é importante para você. Salomão, ele nos ensina isso no livro de Cantares. No livro de Cantares, ele vai dizer assim de uma maneira bem poética: assim como uma rosa entre os espinhos, ele fala para sua esposa, assim como uma rosa entre os espinhos, assim é você entre todas as mulheres. Meu irmão, olha o que Abraão falou para a esposa dele. A sua beleza é tão grande que assim como uma rosa está entre os espinhos, eu olho as outras mulheres perto de você como espinhos. Você se destaca. Aí, se você observar o livro de Cantares, a esposa de Salomão devolve, vai dizer assim: da mesma forma, da macieira entre as outras árvores, é você entre os outros homens. Olha a maneira como um cortejava o outro, como um valorizava o outro. Meus irmãos, meus amigos, nós precisamos cultivar isso no casamento. Já foi dito por alguém que às vezes parece que o casal no namoro se valoriza, no namoro troca elogios, no namoro tem aquelas atitudes assim tão apaixonantes, mas no casamento parecem dois irmãos. De maneira nenhuma. Esse casal me ensina que é muito importante, para abençoarmos o casamento, mostrar para o cônjuge o quanto que ele é apreciável, o quanto que ele é desejável, o quanto que ele é bonito para a gente. Eu gosto de fazer isso com a minha esposa. Eu viajo e eu estou sempre mandando um zap para ela, dizendo o quanto que eu estou com saudade, o quanto que eu acho ela bonita, o quanto que ela é importante na minha vida. Meus irmãos, eu gosto de falar isso acerca dela e para ela. Eu digo para os outros e digo para ela. E a minha esposa, da mesma maneira, está sempre assim, mostrando o quanto que ela me valoriza. Meu casamento não é melhor que o casamento de ninguém. Com certeza, tem vários defeitos. Mas isso é tão gostoso para a gente se sente tão mais próximo, tão mais unido, tão mais valorizado. E aí fica um segundo incentivo: valorize o cônjuge, olhe nos olhos, diga o quanto que você admira, o quanto que ele é bonito para você, que ela é bonita para você. Meus irmãos, isso só faz fazer com que o casamento seja ainda mais abençoado. Tem um erro, e eu queria frisar bastante esse erro agora. Abraão e Sara, eles acabam sendo um casal, eu não sei como é que eu poderia colocar isso no regionalismo daqui. Eles acabam sendo um casal, desculpa, na minha igreja, na igreja que eu faço parte, eu chamo de o casal mais sem vergonha da Bíblia. Eu não sei se a expressão aqui é chocante, me perdoe se for, mas deixa eu explicar por quê. Vocês sabem que Abraão, ele queria ter filhos e Sara não podia engravidar. E a gente está percebendo que Abraão, ele vai chegar numa cidade e vai apresentar a esposa como irmã. Então, veja bem, Abraão, ele não tinha ciúmes da esposa. Ele chega na cidade e ele apresenta como irmã, de tal forma que por 2 vezes ela foi levada para o harém do rei. Deus interveio de maneira que nada aconteceu.
Mas percebe como Abraão não tinha ciúmes de Sara? Ele chega numa cidade, um homem fala, puxa, que mulher bonita. Ao invés dele chegar e dizer, é a minha esposa, ele fala, é a minha irmã. Aí mais lá na frente, Sara chega até Abraão e fala, Abraão, eu não posso engravidar. Mas está vendo a moça que trabalha para a gente? Está vendo essa moça chamada Agar? Olha, eu não posso engravidar, eu já estou com 90 anos. Nessa passagem ela já tinha 90 anos. Mas Agar é uma jovem. Agar pode engravidar. Então Abraão engravida ela e eu cuido do filho. Meus irmãos, minhas irmãs, concordam que na mente da gente isso é inadmissível? Aonde que alguém vai ter olhos de cobiça para com a minha esposa e isso não vai me deixar incomodado? E aonde que uma mulher vai levar o seu esposo a olhar para outra mulher, para ver na outra mulher algo que ela não tenha? O que eu estou dizendo aqui? Que algo muito importante que faltava nesse casal, e foi a falha que eles cometeram, era um não ter zelo para com o outro. Então, se nós olharmos para a história de Abraão e para a história de Sara, parece, pelo menos aos meus olhos, que o único erro que Sara cometeu foi entregar Agar como mulher para Abraão. E o único erro que Abraão cometeu foi por 2 vezes ter dito que Sara não era sua esposa, mas sua irmã. O que eu noto aqui? Que o casal não tinha zelo. É por isso que eu usei essa expressão, espero não ter sido chocosa aos ouvidos dos irmãos, um casal que um não tinha vergonha pelo outro. Não tinha zelo. Meus irmãos, existem 2 tipos de ciúmes. Existe o ciúmes, possessão. Existe o ciúmes, desconfiança. Esse tipo de ciúmes é pecado. Mulher nenhuma deve ter desconfiança ou possessão para com seu marido. Homem nenhum deve ter desconfiança ou possessão para com a sua esposa. Mas existe uma outra forma de ciúmes que eu vou chamar de zelo. Existe um local, um lugar na vida da minha esposa que é só meu. E eu não quero dividir esse lugar com ninguém. Existe um local na minha vida que é só da minha esposa. E ela não deve aceitar dividir esse local com ninguém. O que é importante ter no casamento? Zelo um pelo outro. E esse zelo quer dizer o quê? Eu, na 20 anos que eu sou pastor, eu já lidei com algumas experiências. Eu já cheguei numa irmã uma vez e falei, olha, você já reparou a secretária que seu marido tem? Aí a esposa falou assim, ô pastor, fui eu que arranjei essa secretária para ele. Eu falei, minha irmã, isso não te incomoda? Ela, não. Infelizmente o casamento acabou por causa dessa secretária. Percebe, meus irmãos? Às vezes o homem não tem esse olhar, não é de desconfiança, é de zelo, é de cuidado. É chegar na esposa e dizer assim, olha meu amor, porque eu estou zelando, porque eu quero ser um sacerdote, porque eu tenho que te santificar, esse tipo de roupa não está bom. Esse tipo de amizade não é legal. Porque eu te amo, porque eu quero te santificar, porque eu quero que você se sinta protegida, esse tipo de coisa não vai ser legal para a gente. A esposa tem essa liberdade de chegar no marido. Meus irmãos, eu e minha esposa, o celular dela e o meu celular tem senha, não por causa um do outro, mas só por causa de ser extraviado. Minha esposa sabe a senha do meu celular, meus filhos sabem a senha do meu celular. Eu chego em casa, o celular em cima da mesa e todo mundo tem acesso na hora que quiser. Minha esposa é uma coisa mais da mulher, o que a mulher, se ela tem essa, não sei se a gente chama de curiosidade. Minha esposa mexe no meu celular à vontade. Eu tenho a senha do celular dela, mas assim, eu não sou tão curioso, eu não mexo no celular dela. Mas existe essa liberdade um com o outro. Eu me sinto zelado por ela, ela se sente zelada por mim. E aí, o que eu estou colocando aqui diante dos irmãos? É que na saga de Abraão e de Sara, eles chamados para abençoar, eles tiveram pontos positivos, e esses pontos positivos abençoaram. Mas parece que a única falha que eles cometeram como casal foi a falta de zelo, a falta de cuidado. Meus irmãos, entendamos uma coisa: casamento é uma vida a 2, é uma só vida, é uma só carne, é uma só cama, é uma só senha de celular, é uma só senha de Facebook,
É uma só senha de Instagram. É uma vida a dois. Eu não tenho segredos com a minha esposa. Minha esposa não tem segredos comigo. Meus irmãos, eu vejo situações onde um não sabe o quanto que o outro ganha. Um não sabe o contra-cheque do outro. Às vezes parece que não é um casal, são dois colegas que dividem as contas de casa. Não, meus irmãos, precisa ter mais dessa unidade, precisa ter mais dessa união. Me permita seguir aqui adiante para trazer um terceiro princípio. O relógio comigo nunca é carinhoso. Meus irmãos, eu queria mostrar para vocês uma postura que Abraão e Sara tiveram, que me abençoou muito. Nós sabemos que Abraão, ele engravida Agar, e Agar tem um filho. Passam-se alguns anos, Sara consegue engravidar. E aí, quando Sara engravida, Sara começa a ter ciúmes do outro filho de Abraão. Sara chega até Abraão e fala assim: despede o teu outro filho, porque o filho da escrava não vai ser herdeiro com o meu filho. Meus irmãos, se eu fosse Abraão, o que eu diria para Sara? Sara, não é assim que a banda toca. Sara, quem foi que teve a ideia de eu ter esse filho? Foi você. Você teve a ideia, você teve a sugestão, e você prometeu que você cuidaria desse filho como seu filho. Eu diria assim para Sara. Eu diria: olha, Sara, para você, ele pode ser apenas uma criança que nasceu dentro da sua casa, mas para mim, ele é filho, igual o nosso filho. Abraão poderia colocar dessa maneira, não poderia? Mas a Bíblia fala que Deus apareceu para Abraão, e Deus diz assim: Abraão, vai e faz tudo aquilo que Sara, a tua mulher, te mandar. Meus irmãos, eu aqui pego uma lição muito importante. Deus está dizendo a Abraão: eu sei que o seu coração está pesado. O texto fala que o coração de Abraão pesou quando pensou em dispensar o seu filho. Mas Deus falou assim: Abraão, faz tudo aquilo que Sara mandar. Pode deixar que o seu filho eu cuido, mas o que Sara mandar, você faz. Meus irmãos, sabe qual é a lição que eu tiro aqui? Deus está dizendo a Abraão: entre estar bem com qualquer outra pessoa e estar bem com a sua esposa, procure estar bem com a sua esposa. Percebeu a lição, meu irmão? Entre estar bem no seu casamento e estar bem com qualquer outra pessoa, procure estar bem com o seu casamento. Meu irmão, eu com meu pai, eu tenho uma relação consanguínea, e eu amo meu pai, eu queria ter meu pai comigo ainda, mas eu não sou uma carne com meu pai, eu sou uma carne com a minha esposa. Eu com a minha mãe, eu tenho uma relação consanguínea, eu amava a minha mãe, e eu queria ter minha mãe comigo ainda, mas eu não sou uma carne com a minha mãe, eu sou uma carne com a minha esposa. Meus filhos, eu costumo dizer, e eu repito várias vezes: depois de Cristo, minha maior alegria é ser pai. Mas eu não sou uma carne com os meus filhos, eu sou uma carne com a minha esposa. E o desafio é este: entre estar bem com qualquer outra pessoa e estar bem no seu casamento, procure estar bem no seu casamento. É aí. A Bíblia vai dizer que Sara tem a postura semelhante. Se você observar 1 Pedro capítulo 3, a Bíblia fala que Sara, ela é um exemplo para as mulheres de submissão, porque em tudo chamava de Abraão de meu Senhor. A passagem diz assim, 1 Pedro 3, versículo 6: em tudo Sara chamava Abraão de meu Senhor. Abraão chega em casa um belo dia, fala assim: Sara, arruma tudo aí, o que não der para a gente levar, doa, vende, porque a gente está indo embora. Aí Sara fala: para onde? Não sei. Por quanto tempo? Não sei. E o que Sara responde para Abraão? Sim, meu Senhor. Quantas mulheres tem aqui? Esposas, casadas? Minhas irmãs, alguma vez a senhora já olhou para o seu esposo assim e falou: sim, meu Senhor? Eu sou casada há 20 anos, minha esposa nunca falou isso para mim. Eu tenho uma vontade tão grande. André, vai ali agora e prepara aquele almoço que você sabe que eu gosto. Eu tenho uma vontade tão grande dela falar assim: sim, meu Senhor. Meu irmão, eu sei que você tem essa vontade também, não tem? Não dá? A expressão é cultural. A maneira que se relacionava naquela época, a forma de falar, não é a maneira de hoje, mas a atitude tem que ser a mesma. O marido para com a sua esposa:
entre estar bem com qualquer outra pessoa e estar bem no seu casamento, valorize o casamento. Minha irmã, entre estar bem com qualquer outra pessoa e estar bem com o seu marido, valorize o seu marido. Eu quero caminhar para uma última lição, para nós podermos encerrar. Pensamos em Abraão para com o pai, para com o sobrinho, Abraão para com a esposa. Eu queria pensar agora em Abraão para com o filho. Capítulo 22 é aquela passagem onde Abraão vai sacrificar o filho Isaque. Os irmãos conhecem a narrativa. Deus vai chamar Abraão para esse sacrifício. Aí a Bíblia fala que nessa passagem vai Abraão e Isaque subindo da montanha. No primeiro momento, Abraão, Isaque e 2 servos. Mas no segundo momento, os servos ficam e sobem apenas Abraão e Isaque. Por 2 vezes, Isaque vai dizer: Abraão, meu pai. E nas 2 vezes, Abraão vai dizer: eis-me aqui, meu filho. Meus irmãos, essa expressão é tão preciosa. Observa, por favor, o capítulo 22. Capítulo 22, o versículo 7. Isaque se virou para Abraão e disse: Abraão, meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Uma última lição nessa questão familiar. Pais, valorizem tempo de qualidade com os filhos. Nós vivemos numa época onde tudo tem sido terceirizado. Nós terceirizamos a educação para as escolas. Nós terceirizamos o transporte para aquela pessoa da van. Nós terceirizamos o evangelismo dos nossos filhos para o departamento infantil da igreja, que é uma bênção. Mas, meus irmãos, nós precisamos entender que tem um local na criação dos filhos que é só nossa e não pode ser terceirizada de maneira nenhuma. Meus filhos, o meu mais velho, a sua infância, a sua adolescência, a gente pôde ter um tempo de qualidade muito grande. Meu filho, ele tinha os coleguinhas dele na igreja e a gente saía, dia de feriado, sábado de manhã, a gente saía para pedalar. Aí a gente ia para umas estradas de chão e aí eles com 11 anos, com 12 anos, com 13 anos, a gente saía pedalando, a gente pedalava 30, 40 quilômetros de bicicleta. Eu ia de moto, que eu não sou bobo, né? Meus irmãos, esses meninos, os olhos brilhavam. Os meninos ficavam numa alegria tremenda de poder ter esse tempo assim com a gente poder assim se familiarizar com a realidade deles. Eu tive a alegria de saber quem eram os melhores amigos de meu filho. Eu tive a alegria de saber quais eram as paixonites de meu filho. Eu tive a alegria de poder ensinar meu filho a andar de bicicleta, a andar de moto, a dirigir um carro. De maneira que, se hoje a morte me levar, ela vai me tirar muitas coisas. Ela vai me tirar a alegria de ver meu filho casando. Ela vai me tirar a alegria de ver meu filho sendo pai. Mas ela não me tira mais a alegria de poder ter ensinado ao meu filho as coisas principais da vida, que é amar Jesus Cristo. Valoriza isso, meu irmão. Na nossa cidade, eu costumo pedir para os pais levar os meninos para o meio do mato. Na nossa região chama badoque. Aqui eu chamo estilingue, né? Eu falo para pai, pega seu filho, vai para o meio do mato, pega o badoque, ensina seu filho a dar pedrada em passarinho. E eu falo para eles: olha, fica tranquilo, vocês não vão acertar passarinho não, porque vocês são tudo grosso. Não é o passarinho, é o tá com o filho. Meus irmãos, Isaque, ele vai poder dizer 2 vezes: Abraão, meu pai. E Abraão, por 2 vezes, ele vai poder dizer: eis-me aqui, meu filho. Tem algo que é triste, muito triste. Na nossa região, quando uma filha engravida, ela procura amiga, ela procura conhecido, ela procura todo mundo. A última pessoa que ela procura é o pai. Quando um filho está envolvido com alguma coisa errada, ele procura todo mundo, mas a última pessoa que ele procura é o pai. Mas não era para ser o contrário? Nesse momento, a primeira pessoa a ser procurada não era para ser o pai? Será que, porventura, não tem tido uma falta dos pais em poder olhar para os filhos e dizer assim: eis-me aqui, meu filho? Em nome de Cristo, assumamos essa postura. Quero deixar aqui uma lição final: o homem para com Deus.
A gente pensou em Abraão para com o seu pai, para com seu sobrinho, para com a sua esposa, para com seu filho. Mas a lição principal, e é isso que alicerça todas as outras, Abraão para com Deus. Deus vai chegar no capítulo 22 e vai dizer assim: Abraão, toma teu filho, teu único filho, aquele a quem tu amas. Percebe como é que Deus ele está sendo detalhista? Abraão, toma teu filho, teu único filho, aquele a quem tu amas. Leva para o monte e me oferece o holocausto. Meus irmãos, sabe o que Deus está dizendo? Que nós precisamos muito ser filhos que honram os pais. Precisamos muito honrar os nossos parentes. Precisamos muito honrar os nossos cônjuges. Precisamos muito honrar os nossos filhos. Mas, acima de tudo, nós precisamos honrar a Deus, o Todo-Poderoso. Deus está dizendo a Abraão: por mais que você ame seu filho, não dá para colocar o seu filho diante de mim. Entre mim e seu filho, a escolha tem que ser pronta, tem que ser eu. Meu irmão, tem um lugar na sua vida que é só de Deus, Ele não vai dividir isso com ninguém. E quando nós colocamos Deus neste lugar, nós podemos ter certeza de que Deus há de nos abençoar. Abraão experimentou milagres. Abraão, ele não podia ser pai, porque a sua esposa era estéril. E a Bíblia fala que Abraão, além de a esposa ser estéril, ela já tinha deixado o costume das mulheres. E a Bíblia fala que o corpo dele já estava amortecido. E foi nessa situação, a mais improvável, a mais impossível, que Deus entrou com providência, que Deus fez um milagre. O que nós estamos dizendo aqui? Que a bênção de Deus na família se dá pelas atitudes que nós temos. E essas atitudes trazem o milagre de Deus sobre nós. Meu irmão, tenha certeza, Deus tem milagre para o seu casamento. Deus tem milagre para os seus filhos. Deus tem milagre para a sua vida. Honre o Senhor, se envolva com o Senhor. E tenha certeza que seu casamento não foi apenas um projeto seu, foi um projeto de Deus para a sua vida. E esse Deus que trouxe esse projeto, Ele tem um compromisso de abençoar. Ele tem um compromisso de fazer milagres. Ele tem um compromisso de fazer prosperar. Em nome de Cristo, que o nosso casamento seja abençoado. E que o nosso casamento abençoe por onde passar. Louvado seja o nome do Senhor.